Paz do Senhor, irmãos. Curva sua cabeça, irmão. Nós vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Amém? Pai Celeste, nós estamos aqui para falar do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Que o Senhor possa agir em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, naquilo que o Senhor quer falar para nós. Se essa noite, Senhor, pelo menos 2 pessoas entender aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, já vamos nos dar por satisfeitos, Senhor. Por isso, venha operar no meio da Tua igreja, derrama a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, quem está aí no computador, está aí na tela aí, relacionamento. Cadê? Mica está onde? Aí, bota a tela cheia, por favor. É embaixo, lá na setinha, lá embaixo aí. Não, não é aí não. No vermelho, vermelho. Sim. Agora. Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. Vamos ver o que é que está escrito? E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Adianta, por favor. Nos nossos dias, as pessoas, elas podem até exigirem que querem receber de Deus, porém não se relacionam com Deus. Nós vamos falar hoje sobre relacionamento. Querem se relacionar com Deus, mas querem ditar as suas próprias normas. Ou seja, as pessoas decidem como querem se relacionar com Deus. E logo isso acaba com a vida espiritual das pessoas, porque só tem intimidade quem tem um bom relacionamento. Vamos lá. Segundo o Google, a gente procurou a definição completa e o conceito de relacionamento. Relacionamento é o ato de estabelecer uma ligação entre pessoas ou coisas, ou a própria ligação estabelecida pode ser uma relação afetiva, profissional, de amizade ou de intimidade. Relacionamento envolve, por favor, primeiro, convivência. Para isso existem as chamadas regras de convivência. Onde a gente vai numa empresa, num setor, onde se trabalha, às vezes tem um cartazinho lá, regras de convivência. Por exemplo, ao entrar dê bom dia, quando usar o copo jogue no lixo, tal. Não existe isso nas empresas, né? Chamadas regras de convivência. Na obra de Deus, para com Deus e na igreja também tem, irmãos. O problema é que o povo acha que depois que se converte, tem que viver sem regras de convivência. Segundo, comunicação, que quer dizer diálogo, conversas diárias, sempre estar junto. Já pensou uma pessoa que moram junto na mesma casa e não se falam? Como vai gerar intimidade? Como é que pode gerar intimidade entre 2 pessoas que moram na mesma casa, moram juntos ou trabalham juntos, ou estão juntos na mesma sala de aula, se não se comunica? Tem? Relacionamento não tem. O que tem ali é 2 postes, né? 2 postes. Vamos lá. Atitudes recíprocas. Também, segundo o Google, relacionamento é atitude recíproca. É aquela história, é dando que se recebe. Respeito aos limites são importantes. E ele estabelece as regras de convivência e requer honestidade, sinceridade, ética moral em todos os sentidos. Ou seja, a questão do relacionamento, a reciprocidade, requer honestidade, sinceridade nas regras de convivência. Carinho também, né? Será que Deus tem carinho pelo seu povo? Tem. Se você procurar na Bíblia, tem lá, por exemplo, quando ele disse: ó Jerusalém, quantas vezes eu te quis te agasalhar como uma galinha agasalha seus pintainhos, né, debaixo das suas asas. Então, carinho, substantivo masculino, que significa demonstração de amor,
amor. Desliga o celular, santo, aí, vai. Para de conversa aí, que agora eu vou sair daqui de cima e vou até aí, se eu pegar, viu? Se eu pegar conversando, eu vou descer e vou até aí e botar o microfone junto de vocês. Afeto, ternura, benevolência, que pode ser expressa através de gestos, de palavras ou ações. Eu posso ter carinho e ser carinhoso com Deus? Posso, com as minhas atitudes, com as minhas ações. Vamos lá. Relacionamento também envolve, além de carinho, né? Atenção. Atenção é importante para monitorar a interação do meio, com o meio. Estabelece conexões, lembranças, sensações, controle de ações futuras. Agora imagine, você está falando com uma pessoa e ela não presta atenção no que você está dizendo. Como é que você se sente? Vamos supor, você está falando com a pessoa e ela está lá, por exemplo, está fingindo que não está escutando. Como é que você se sente? Sente o quê? Chateado. Quando está no zap, né? A mesma coisa a gente está pregando aqui há 25 anos, a mesma mensagem, os irmãos não obedecem. Como é que a gente se sente? Exatamente. A gente está falando a mesma coisa há 25 anos e ninguém ouve, ninguém escuta. É a mesma coisa da pregação de Noé na arca. Noé passou 100 anos dizendo que o mundo ia se acabar com água e ninguém escutou. No fim das contas, só quem entrou na arca? Noé e o resto fez o quê? Morreu, né? Morreu afogado. Vamos lá. O que é que mais relacionamento requer? Cumplicidade, que é a qualidade de ser cúmplice, ou seja, auxiliar alguém a realizar algo. Ou seja, significa convivência, entendimento profundo e compreensão entre duas pessoas. Tem que ser cúmplice de Deus para fazer o que Ele quer. Quando eu recuso fazer a vontade de Deus, eu não estou sendo cúmplice com Ele. Isso é extremamente importante. Relacionamento também requer confiança. Interessante que eu estava comentando que todos os hinos de hoje está tudo dentro dessas palavras que eu coloquei aqui, todos eles. Nem que estivesse combinado. Mas está tudo dentro desse assunto que eu estou falando para os irmãos hoje. Confiança é a capacidade de acreditar em si mesmo ou nos outros, nas suas atitudes e na vida. É um sentimento de segurança, convicção própria, valor, de fé, honestidade, lealdade, eficácia entre as qualidades. A palavra confiança vem do latim confidentia, que significa acreditar plenamente e com firmeza. Aí tu canta, tu és o vaso, tu és o oleiro, eu sou o vaso, mas você não deixa o oleiro trabalhar o vaso. E aí? Cadê a confiança? É ou não é? Molda-me, Senhor. Não tem sim, né? Faça o que tu quer. É aquele hino que cantou agora há pouco da Safra, sobre o vaso e o oleiro, né? É preciso que a gente entenda o que a gente está cantando, irmãos. É preciso que quando a gente vá cantar aqui, a gente cante sentindo e sabendo o que está na letra. Porque senão a gente se torna suas próprias decisões, sem ser influenciada por fatores externos. Tem muita gente piolho, levado pelos outros, né? É influenciado. Ele não influencia, é influenciado, é dominado, né? A palavra grega autonomia vem do grego autonomia, que significa liberdade para usar leis próprias. Autonomia é a liberdade. Por isso que Paulo diz, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Então, esse é o conceito de relacionamento. E a gente hoje tem que sair daqui certo de qual é o nosso relacionamento com Deus. Vamos lá.
Enfim, a palavra relacionamento vem do latim, que eu já falei, significa relatar, narrar algo. Relacionamento saudável promove bem-estar entre ambas as partes envolvidas. Ou seja, um relacionamento entre duas pessoas, ela promove o bem-estar entre as duas pessoas. Por exemplo, num casamento, se o casamento não tem confiança, não tem honestidade, não tem bem-estar, um está se sentindo bem com o outro, isso afeta muito, isso não é um bom relacionamento. Deus está falando com você, Deus fala com você e você nunca escuta. Deus fala e você não escuta. Esse relacionamento com Deus não existe. Porque quando Ele fala, a gente tem que ouvir, né? Então, você pergunta, o que tem a ver isso com a minha salvação? Aí quando eu terminar essa mensagem, você vai saber. Amém? Qual é a pergunta? Está lá embaixo, quem quer ler? Vamos lá, junto todo mundo? De novo, mais forte. O que é que o relacionamento tem a ver com a sua salvação? Só no final é que você vai saber. Vamos lá. Agora prepare o lombo que vai ter cajado. Porventura, andarão dois juntos se não houver acordo? Irmãos, pode duas pessoas andar juntos se não houver um acordo entre elas? Por exemplo, você deixa todo mundo entrar na sua casa? Deixa ou não? Chegar um estranho, ou então aquelas pessoas, não tem gente saliente, né, que entra na casa dos outros, entra na porta da frente, sai na porta da cozinha, vai abrindo geladeira. Você gosta? Você gosta que respeite a sua casa, é ou não é? É ou não é verdade? Gosta ou não gosta? Tem que ter respeito na sua casa ou não tem? Você já imaginou uma pessoa que entra na sua casa e faz o que quer na sua casa, pula na sua cama, deita na sua cama, você não sabe quem é a pessoa direito? Você aceita isso? Concorda com isso? Não. Sim ou não, irmãos? Não. Aí a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do... Aí você vem para a igreja, fica se levantando, fica andando, fica olhando o celular, fica olhando para um lado, olhando para o outro, não presta atenção no culto. Você acha que isso é relacionamento? Irmãos? Tá tendo louvor, você fica de boca fechada, não dá um glória, não dá um aleluia, sabe do hino, não canta o hino. Você veio aqui para quê? Para ficar de boca fechada, sentado no banco, então é melhor não ter vindo. Porque você veio para... E quem vem para adorar faz o quê? Abre a boca, adora. Não fica feito uma múmia, uma estátua parada, não, olhando para a cara dos outros. A gente sabe que todo mundo que está aqui na frente é bonito, né? Mas não é para você ficar admirando a beleza dos irmãos, é para adorar. Aí a gente cantou espírito de adorar. Foi ou não foi? Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Aí fica de boca fechada a maioria. Vem fazer o quê? Andarão dois juntos, você vê, e se você vê adorar, você tem que estar de acordo com a pessoa que vai ser adorada. Quem é que está sendo adorado aqui? Quem, irmãos? Jesus Cristo, a Ele pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. Aí você fica aí feito uma estalta. É ou não é? Vamos lá, vamos ver o que quer dizer isso aí? Só tem casamento quando ambos estão de acordo. Não é diferente quanto a noiva do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos de 7 a 9, assim, alegremos-nos, exultemo-nos e demos glória. Isso é relacionamento. Você vem para o culto para exultar, para dar glória, porque você é a noiva do Cordeiro.
A igreja é a noiva do... É para chegar aqui, sair de casa plantando bananeira. Quando chegar aqui, dar 3 cambalhotas e continuar adorando. É ou não é? Mas você está longe de Deus, distanciado de Deus. Não ora, não lê Bíblia, não estuda. Aí chega aqui gelado e sai congelado. Aí fica orando por avivamento. Eu acho que a gente nem devia orar mais. O negócio hoje aqui é sério, viu, irmão? Vim aqui hoje para... Ou a gente muda hoje ou não muda. Veja só. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva já se preparou. É ou não é? A ela foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, como noiva do Cordeiro, nós temos que nos alegrar. Então, você veio aqui para se alegrar no Senhor. Você não precisa de motivo. Você já tem que ter um motivo. E o motivo deve andar com você 48 horas por dia. Ou você vem aqui com o objetivo de ser um adorador sincero, honesto, diante de Deus, e ter um relacionamento íntimo com Ele. Sabe por que você é assim aqui? Porque você é também em casa. Porque você é em casa assim, o costume de casa vai a... Passa o dia todinho, não ora, não lê Bíblia, não adora. Aí quando chega aqui não tem força. Está sem munição, está descarregado. Vamos lá. Primeiro, Deus quer se relacionar com o homem. Por isso veio no fim do dia para conversar com Adão. A prova de que Deus quer se relacionar é que ele vinha no fim do dia conversar com Adão. E Deus, ele quer conversar com você. Amém, irmãos? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Intimamente, comece a orar e ler a palavra, santificar sua vida, botar sua vida no nível e no prumo, deixar a vida dos outros e olhar só para o autor e consumador da fé. Vamos lá. Salmo 101, versículo 6 a 8, assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É qualquer um que ele procura. Agora, como é que pode ter relacionamento quando uma das partes é infiel? Me diga. Tem? Você sabia que o único versículo que tem na Bíblia que Deus disse para o homem se separar é quando há infidelidade? Jesus só concordou com o divórcio numa situação. A tal da infidelidade é tão triste, tão miserável, que Jesus disse: olha, se for por infidelidade, dê carta de divórcio, manda embora. Que nem Deus aceita a infidelidade. Porque a infidelidade para Deus é como a feitiçaria, é como rebelião. A infidelidade para Deus é falta de honestidade, falta de sinceridade, falta de cumplicidade, falta de amor, falta de carinho, falta de atenção. É infidelidade. Porque para que habitem comigo o que anda reto, em reto caminho, esse me servirá. Porém, não fica na minha casa o que usa de fraude, ou que profete mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Honestidade. O Amor da Minha Vida é uma das músicas mais lindas que Esteve Jacinto já fez. É uma confissão de convicção de salvação extraordinária, irmãos. E no meio da música ele diz lá: olha, Senhor, se for para eu me desviar ou me afastar, é melhor que o Senhor me leve. É essa que ele quer dizer, essa frase que ele está dizendo: estou pronto, pode me levar, pode me tirar. Isso é relacionamento com Deus. Nós cantamos também outra música aqui muito séria, Palavras. Palavras, né? Com gemidos e palavras não podem explicar. Elevo ao Pai as minhas
intercessões, relacionamento. Porém, para ter esse relacionamento, eu tenho que andar conforme as regras daquele, o dono da casa, daquele que é o dono da vida, daquele que é o dono do céu e da terra. O Salmo 24 diz: o Senhor é a terra, é a sua plenitude. Não adianta você vir às vezes para o culto, chegar aqui, cantar de vez em quando, dizer que é crente e não ter relacionamento com ele, irmão. Está perdendo o teu tempo. Não tem um visitante não crente hoje à noite aqui. Sabe o que Jesus quer salvar uma grande maioria aqui hoje à noite? Pode ficar com raiva de mim, não vou pedir perdão, nem vou pedir desculpa, mas eu estou aqui como profeta de Deus. E estou aqui como João Batista. Se quiser ouvir, amém. Se não, problema, não posso fazer nada. Vamos lá. Aí depois fica falando: a guerra está fria, a guerra está assim. A guerra não é tu, terra seca. É tu. É você. É você. Me dá uma raiva quando eu escuto isso. Segundo, para manter este relacionamento, Deus estabeleceu uma regra simples e fácil, com base em caráter, seu caráter que é santo. Ele disse: sede santo porque eu sou santo. Deus, ele é santo. E ele exige santidade, separação do pecado. Não pode crente viver conivente com o pecado ou pecando e achar que Deus está com ele. Não existe isso. Ou você obedece ou não obedece. Ou você é ou não é. Não vai entrar no céu meia pedra e meio tijolo, irmãos. Não vai. Vigie sua vida. Preste atenção. Deixe de julgar os outros e olhe para você mesmo. Vamos lá. Gênesis 3:3 diz assim: e só do fruto da árvore que está no meio do jardim não podes comer. E disse: não coma. Eva disse: nem toque nelas, do fruto daquela árvore. Você já parou para se perguntar por que foi que Deus colocou ela no meio do jardim? Quando eu estava preparando isso aí, estudando isso aí, eu digo: meu Deus, por que no meio do jardim, se ela era uma árvore que não deveria ser tocada, comida? Ela dava um fruto que não era para se comer. Por que Deus colocou bem no meio? Já se perguntou? Tem algum significado nisso? Tem. Sabe por quê? Porque no centro está a vontade dele. A vontade dele é o centro. Ele é o centro. Se você sai do centro da vontade dele, você peca. O que foi que Adão e Eva fez? Foi lá no centro e saiu da vontade dele. Porque quando ele pegou o fruto e saiu do centro, saiu da vontade e do propósito de Deus para a vida deles dois. E qual foi a consequência? Foram expulsos do jardim. Vamos lá. A regra é simples. A regra de convivência com Deus não deveria ser quebrada. Houve comunicação. Relacionamento tem comunicação. A parte interessada da comunicação, quem é aqui? Quem é? Deus, irmãos. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. Não foi o homem que morreu por causa de Deus, é Deus que morreu por causa do homem. Jesus, ele morreu por minha causa e por sua causa. Não foi eu e você que morreu por causa dele. A ordem do interessado é: não coma. A regra de convivência deveria ser recíproca. Deve haver um gesto de atenção e carinho. Qual era? Quem quer ler a palavra embaixo para mim aí, por favor? Ó. Vamos lá, irmão, estão com medo, é? Quem vai para o céu, leia bem alto. Eita, tem gente que não vai não. Quem vai para o céu ainda e aceitou Jesus, leia bem alto. A regra é simples. Quem ditou essa regra? O interessado. Se você analisar direitinho, não é do interesse do homem a salvação. O homem se afastou de Deus, pecou, se distanciou de Deus e se distancia de Deus constantemente quando desobedece a Deus.
A regra, ela não mudou, viu? A regra não mudou, ela continua a mesma. A ordem era: não coma daquilo ali, não mexa naquilo. É a história do menino. A mãe e o pai dão uma ordem: menino, não faça aquilo. O pirraia vai lá e faz ou não faz? Faz. Quer ver um menino desobedecer? Bote um negócio e diga ele para ele não pegar, para ver uma coisa. É certeza ele ir lá pegar, que está na natureza a desobediência. Vamos lá. Terceiro, Deus não se relaciona com o pecado, porque foge do seu princípio de santidade. Ele é santo e exige santidade. Está no seu direito. Foi Ele quem criou o Salmo 100 diz assim: foi Ele quem nos fez e dele somos ovelha do seu pastoreio. Ele nos criou para sermos santos. E o conceito de santidade não é o seu não, viu? Não é o seu nem o meu não, viu? Tem gente que vive fornicando, pecando e acha que Deus está aprovando. Deus não aprova a fornicação não, irmãos. Fornicação é aquele negócio, né? Está com um e com o outro, ou então casa separa casa. Deus não se agrada disso não, irmãos. Isso é pecado. Tá, Senhor, amanhã eu vou ser honesto, amanhã eu vou me consertar, amanhã eu vou ser fiel com o Senhor. E no outro dia não é. Deus não se agrada dessas coisas, ou você é ou não é, meu querido. Ou a gente muda ou não muda. Tem que ser nova criatura mesmo. Não adianta ficar olhando para a minha cara com essa cara de espanto, não, porque esse negócio é sério. Vamos lá. Deus expulsou o casal desobediente. Então o Senhor Deus disse: agora o homem se tornou como de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer da fruta da árvore da vida e viverá para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse na terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e a mulher, e no lado deste jardim pôs um querubim com a espada de fogo, que dava voltas em toda direção. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Desobediência tem consequência. Desobediência quebra relacionamento. Adão e Eva quebraram o princípio, a base do relacionamento. Qual era o princípio e a base do relacionamento deles com Deus? Obedecer a Deus, não comer daquela árvore, andar na vontade dele, fazer o que era agradável aos seus olhos. Vamos lá, daqui para as 9h30 eu termino, viu, irmão? Hoje eu não estou preocupado com hora não. Isaías 59, de 1 a 2, assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Todo mundo só gosta desse versículo aí. Nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Aí todo mundo dá glória e aleluia pura de cambalhota. Mas ninguém lê o que tem em seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não adianta ler o primeiro versículo sem ler o segundo. Para ter o resultado do primeiro, tem que estar diferente do segundo. Sem iniquidade e dentro do centro da vontade de Deus. O primeiro está falando que Deus está disposto a ouvir, a se relacionar, a falar, a abençoar, a dirigir. Mas se eu estou desobedecendo, não adianta nem orar. Tem um bocado de gente que está orando e não tem resposta. Por que não tem resposta? A culpa de quem é? Não é de Deus não, viu, irmãos? Pode ficar certo disso. Vamos lá. Os atos do desviado dentro da igreja. Deus, irmãos, sinceramente, irmãos, eu estava orando e Deus me falou fortemente, viu, irmãos? Que aqui tem mais crente desviado do que tudo na vida. Misericórdia mesmo, Lúbia. O Senhor disse, me mostrou claramente algumas pessoas com as mãos acorrentadas e com tapume na boca. Irmão, o negócio aqui é sério. Sabe por que Deus não permitiu o visitante hoje? Porque o couro tem que comer aqui hoje mesmo.
Eu não tenho medo de pregar a verdade e falar a verdade não, viu, irmãos? No dia que eu for covarde, eu deixo de pregar o evangelho. E no dia que Deus me deu uma visão e eu não falar, eu não for fiel à visão que Deus me deu, eu deixo de pregar a palavra. Sinais do desviado dentro da igreja. Não consegue olhar o alvo da sua fé, ele não consegue olhar para Jesus. Ele só olha para os outros. Consegue olhar para o presbítero, para o diácono, para a irmãzinha, para o irmãozinho, mas ele não consegue olhar para Jesus. Ele não olha para Jesus. Quando Paulo diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu não sei se vocês já viram aquela história de um rapaz. Eu estava vendo no YouTube, um pastor contou, disse que o rapaz chegou na igreja, pastor, eu vou sair da igreja. Porque quando eu chego na igreja, tem uma irmã fofocando com a outra, o outro está no celular, o outro está não sei o que, o outro não está orando, o outro não está louvando, é muita coisa errada dentro da igreja. Aí o pastor pegou, encheu um copo com água e mandou ele dar uma volta dentro da igreja enquanto ele pregava e ficar olhando para o copo para não derramar uma gota. Eu sei dessa história diferente, mas aí trouxeram para dentro da igreja. Depois eu vou contar a história, é verdade que realmente existe essa história, é uma história assim, secular. E ele deu volta na igreja todinha e quando terminou, o pastor chamou ele e disse, e agora? Não, eu só consegui escutar a mensagem. Você viu o irmão no celular? Vi não. Você viu o irmão falando do outro? Viu não. Você viu isso? Vi não. Por que você não viu? Porque eu estava olhando para o copo. Eu digo, se você vem para a igreja só adorar, você não vai ver defeito de ninguém. Você não vai ver defeito de ninguém. A história, na verdade, é uma história secular antiga. Diz que um rei está dizendo que todo mundo tinha que olhar só para o alvo. A pessoa estava falando que tinha que olhar para o alvo. E o rapaz disse que era impossível olhar para um alvo. Aí o rei pegou, mandou pegar uma colher, colocou o óleo em cima da colher e mandou um soldado com a espada. Se ele deixasse cair uma gota, o soldado ia matá-lo. E ele andou e não deixou cair uma gota de água. Aí quando chegou, o rei perguntou, por que é que você está vivo? Porque eu não derramei nada. A mesma coisa é a vida. Se você olhar e manter o foco, você não vai naufragar na fé não, viu? Você não vai. Estava vendo hoje uma brincadeirinha que botaram no coisa. Quem chega primeiro vence uma corrida, a tartaruga ou o coelho? Numa corrida, quem é que vence? Uma caminhada daqui para ali. Se você soltar um coelho e uma tartaruga, quem é que vai chegar lá na frente? Quem é o coelho primeiro ou a tartaruga vai chegar primeiro? Tem certeza? O irmão Carminho disse que era o coelho. Quem acha que é o coelho? Levanta a mão aí. É a tartaruga. Porque o coelho no meio do caminho ele se perde. Ele desvia o alvo e a tartaruga ela olha para frente e vai embora. Ela vai embora. Ela não está lá no cercado, lá na coisa da corrida, ela não olha para cantinho, não, ela vai embora. E o coelho para, se deita, fica olhando para trás, volta, fica pulando, mas não tem foco. Relacionamento com Deus tem que ter foco. Para ter relacionamento com Deus e ter vitória, ter uma vida espiritual sadia, cheia do Espírito Santo, transbordando no Espírito Santo, falando língua, profetizando, botando a mão no enfermo, o enfermo ficando sendo curado, está cheio do Espírito Santo, tem que ter foco e relacionamento íntimo com Deus. Se não tiver, vai ser somente um monte de vara seca. Não vai ter. Porque não tem foco, não tem fundamento, não tem objetivo. Outra coisa, se sente desanimado para vir para os cultos, porque está sempre preocupado com os defeitos dos outros. Não estuda as escrituras, não se alimenta da palavra, é fraco, desnutrido, está profundamente com anemia espiritual. Murmura porque ora, dizima, oferta, etc. e não vê resultados. O que quer? Não consegue perdoar as pessoas. Sua vida é um fracasso espiritual, material, em tudo. Pode até estar progredindo, viu, irmãos? Progresso financeiro, bem-estar financeiro não é bem-estar espiritual não, viu? Não vai nessa onda não, viu? Ah, mas Deus está me abençoando, eu tenho tudo que eu quero, estou realizando tudo que eu... Isso não quer dizer que Deus está dando não, viu? Tenha cuidado. Cuidado com essa história aí. Satanás, ele é esperto. Vamos lá.
Essas são as pessoas, são aquelas que caem no meio dos espinhos. Isso aqui é porque eu peguei essa parte, na hora que eu estava fazendo, até comentei com o Cida, que eu estava preparando esse sermão. Aí eu estava olhando a parábola do semeador. Nunca parei para refletir. A gente sempre pensa uma coisa, mas só que depois eu fui ler a explicação que Jesus deu. Veja o que é que Jesus disse. E a que caiu entre os espinhos, são aquelas pessoas, a semente que caiu no espinho, são aquelas pessoas que ouviram e indo por diante, são sufocadas com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. É o crente que está na igreja só preocupado com sua vida material. Se ele não tiver, Deus não está abençoando. Se ele não, deixa culto, para ganhar dinheiro é capaz de tudo. É capaz de tudo, porque o foco não é o céu. O foco está dentro da igreja, essa semente que caiu entre os espinhos. Está lá no meio da igreja, mas está sufocado pelos espinhos da vida. Veja o que é que a Bíblia diz. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus não vive murmurando, não vive reclamando, não vive olhando a vida dos outros, não vive de maneira errada. Uma pessoa que é nascida de Deus, ele tem um alvo, ele tem um foco. E se o foco dele é o céu, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e o foco dele agora é ganhar o céu, porque equivale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É ou não é verdade? Temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Vamos lá. Aqui temos pessoas que são crentes, que estão na igreja, trabalham na igreja, porém suas vidas não dão fruto. Eu tenho que escrever para não me esquecer. Como Jesus ensinou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Temos Abraão por pai, porque vos digo que até as pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, se os crentes... tu te deu uma palavra lá na quarta igreja, que até hoje essa palavra repercute. Ela disse: irmão, se você não quiser fazer a obra de Deus, não se preocupe, porque a obra de Deus é feita por Deus. Deus vai lá no meio da favela, lá no meio do marginal, traz um pior prostituta, o pior marginal que tiver, bota aqui dentro, salva, limpa ele, usa ele, e a igreja se enche para a glória do nome do Senhor. E é verdade. Eu vi isso, passei por isso. Eu passei por isso lá em Campo Grande. Deus trouxe Jocelino, que vocês conhecem. E foi através de Jocelino, que era um bandido safado que tinha dentro da ilha. E Jesus salvou ele. E hoje ele é o quê? Hoje mesmo eu fiquei triste, né, porque tem um menino lá, o irmão de Maurício. Ora até pela família de Maurício. Um dos meninos, Ricardo, ligou para mim: pastor, você não está lembrado dele não? Eu digo: Ricardo, estou não, faz 30 anos. Esse pastor está lembrado na noite que se converteu. Paulo, foram 10 rapazes. Paulo, fulano e fulano, ele estava no meio. Ele é o irmão de Maurício. Ele se converteu naquela época, há 30 anos. E ele foi sua ovelha, foi o Senhor que batizou ele. Lembra, o Senhor, ele participou do discipulado. Ele estava dirigindo a igreja, a congregação, lá em Salgadinho, e era presidente regional dos jovens da missão. Só que ontem à noite ele saiu do culto de oração, irmãos, foi fazer um cruzamento, o cara veio de vez e acertou ele no meio da moto e ele morreu na hora. O sepultamento dele é amanhã. Então, Deus faz isso? Faz. Não estou preocupado se você traz ou não traz. O problema é seu. Quem vai dar conta das almas que tem que ser ganho e passarinho é você, nem eu não. Se você não traz convidado, como ninguém trouxe hoje, você não traz convidado, o problema é da igreja, não é do pastor, não. Não é meu, não, é de vocês, que quem tem que dar, prestar conta da sua colheita é você, não é eu, não. A minha parte eu tenho feito.
Os irmãos têm que ter cuidado com a sua vida espiritual. Lucas 3:8. E eles estão mais preocupados com as coisas materiais do seu dia a dia e têm medo de passar necessidade, por isso não tem fé. Servo de Deus confia nele e não em si mesmo. Quando a preocupação de bens materiais e diversão estão colocadas acima de Deus e Deus em segundo plano. É isso que está acontecendo com muita gente. Com muita gente, irmãos. Muita gente está desesperado. E agora? Vou passar necessidade. Passa não. O salmista disse: fui moço, estou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe que quando a gente está no centro da vontade de Deus, honra. Eu vou deixar para a Cida dar o testemunho dela. Às vezes a gente fica olhando. Uma vez a gente não vou falar, não falo, filha. Uma vez eu disse, essa televisão está tão pequenininha aí na frente da gente. Tem uma televisão pequena, né? Do tamanho dessa daí, lá no quarto, mas não era tão bom que tivesse uma bem grandona, né? Era. Ai, pelo menos uma de 60, né? A pessoa ser deitada, né? Chega cansado, vai assistir um jornal, um filme bom, como já estava falando agora sobre Jeremias, já um telão, é bom demais, né? Aí daqui a pouco uma cliente disse, eu comprei uma TV nova e eu tô com uma aqui novinha ainda, de 60 polegadas, tu quer? Eu disse na hora, diz que quer. E agora a gente tem uma. Foi muito caro, viu? Para buscar, R$70. Quem faz isso? Quem faz isso? Por que Deus faz isso? Hã? Porque Ele é fiel? É porque tem que semear. Se não semear, não tem retorno. Não adianta. Às vezes, irmãos, acontecem coisas na nossa vida que a gente fica preocupado mais com a coisa do que com o Senhor, que é dono das coisas. Sabia disso? Relacionamento é confiança. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Vamos lá. Não dizer que tem Jesus no coração, ou que é morada dele, do Espírito Santo, quebrando as normas de relacionamento. Eu tenho Jesus no coração. Eu sou salvo. Jesus habita em mim. Eu sou o vaso e ele é o oleiro. Mas quebra as regras de relacionamento. Não tem convivência com Jesus. Não se comunica com Jesus. Não é recíproco com Jesus. Não tem respeito com Jesus. Não é honesto com Jesus. Não é sincero com Jesus. A vida moral não condiz com o que Jesus quer. Não dá carinho, não dá atenção, não é cúmplice de Jesus, não confia nele e nem sabe tomar as próprias decisões para seguir a vontade dele. Finge que é crente. Finge que é crente. Vamos lá? Coisa boa, chuva. Agora que eu vou demorar mesmo. Será que existe relacionamento sem regras? Um casal, por exemplo, são casados, são íntimos, mas tem as normas de convivência dos dois. Tem ou não tem? Marido e mulher tem regra? Tem. Qual é a primeira regra entre o casal? Hã? Qual é a primeira regra do casal? Qual é? A mais importante? A fidelidade e a honestidade. É ou não é? Existe bom relacionamento quando existe ciúme, desconfiança? Irmãos? Quando não se confia. A outra regra é o diálogo, a comunicação. Honestidade no que se fala. Tem relacionamento? Se entre dois seres humanos não tem relacionamento sem essas coisas, como é que vai ter com Deus? Me explique. Se Deus é santo,
Como é que vai ter com Deus, se Deus é santo? Me explica aí. Vamos lá. Eita, não, volta, ainda estou lá naquele negócio. Primeiro, convivência entre duas partes, sem normas da mesma. A convivência entre duas partes sem comunicação, é as perguntas que eu faço. A convivência entre duas partes sem reciprocidade, respeito, honestidade, sinceridade, ética moral, atenção, carinho, confiança, cumplicidade e liberdade de espírito? Não. Todas as respostas aí é não. Aí como é que você diz que tem relacionamento com Deus se quebra tudo isso? Mas pastor, está me julgando? Estou, graças a Deus, estou mesmo. Vamos ver se eu não estou. Vamos lá? Porque dá para ver o resultado. Deus tem falado de várias maneiras, de várias formas com as pessoas, porém elas não dão atenção devida. Isso se vê nas atitudes que elas revelam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Irmão, vem para o culto de doutrina. Irmão, vem para a oração. Irmão, vem para a consagração. Irmão, lê a Bíblia. Irmão, ora. Irmão, traga um visitante. Irmão, chega aqui para adorar. Adora o Senhor de coração. Abre teu coração. Derrama a tua... E os irmãos ficam estalta. Aí está perdendo tempo, malhando ferro frio. É ou não é? Querendo ver resultado. Qual é a vontade? Você se sente incentivado? Mas a mensagem está muito dura. E é dura mesmo, irmãos. Hoje eu vim com vontade de sentar a lenha. Eu não estou com medo, não. Estou falando a verdade. A gente precisa mudar. A igreja precisa mudar. E você precisa. Quem tem que mudar é você, não sou eu, não. Eu estou pregando há 20 anos a mesma coisa, que 20, não, 30 anos já vai fazer a mesma coisa, e não está acontecendo. Será que eu estou errado, pregando errado? Será que eu estou pregando a Bíblia errada? Ou os irmãos acham melhor a gente pintar a parede de preto, fazer show, só show? Deus vai lhe abençoar do jeito que você é. Você pode ser do jeito que você quiser, que Deus está te abençoando. Venha cá essa semana que Deus vai te dar uma casa, um carro. Eita, que esse mês você vai ser curado de tudo. Que tal essa aí? Vamos mudar? É o que os irmãos acham. Transformar em show. Vamos fazer uma campanha para trazer um cantor top, né? Vender uns ingressos bons, por exemplo. Sérgio Lopes, aí ó. O que é que vocês acham? Aí botar aqui pisca-pisca, né? Apagar as luzes. Ficar aquelas luzes voltando para um lado e para o outro, aí vai ser top. Vai ou não vai? Vai quando eu morrer, viu? Natal, Natal já passou. Vamos lá. Vocês conhecem essa fruta que está aí? Parece com o quê? Araçá, outros disseram goiaba, outros estão dizendo o quê? Umbu, é? Não. Quem disse outra coisa aí? Quem foi que disse? Dá para saber que fruta é essa? Claro que não botei o nome dela aí, né? Mas vamos lá. Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos frutos as conhecerei. Você conhece a árvore pelo fruto. Eu quero conhecer os irmãos de hoje para frente. Domingo essa igreja tem que estar lotada de não crente aqui. Eu não vou estar aqui porque eu vou estar na quarta igreja. Mas eu quero saber a notícia que os crentes que estavam aqui hoje se converteu, aceitou Jesus como Salvador e saíram para evangelizar e ganhar a alma. Quem crê nisso, diga amém. Eita, vem pouquinha gente, viu, José? Quem crê, diga amém.
uma semana preparando um sermão desse, orando, pedindo misericórdia a Deus, e escutar um homem desse é bronca, viu? Vamos lá. Todo relacionamento gera resultados. Por exemplo, intimidade, confiança, atenção e compromete. Quem quer receber muita bênção de Deus aí? Levanta a mão. Pode levantar. Dai-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então o segredo de receber é dar. Dá tempo, dá amor, dá carinho, dá relacionamento, dá tudo. Tudo. E outra coisa, Deus não quer só seu dízimo, sua oferta nele, Ele quer tudo. Não vá nessa onda não, viu? Você está perdendo seu tempo. Presta atenção. Produzir bons frutos como as virtudes do Espírito Santo. Porém, se conseguir com oração, estudar a palavra, ler e estudar a palavra. Não adianta só ler a Bíblia. Quem está lendo a Bíblia tem que ter mudança, meu filho. Leitura concluída. E a mudança? Cadê a mudança? Está lendo mesmo ou está sendo desonesto? Está botando lá só que leu. Jesus está vendo, viu? Porque quem lê, a gente vai ter que ver mudança aqui nesse negócio, é ou não é? Vamos lá. Como eu disse no começo, a ordem não coma continua até hoje. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Até João Batista, que foi o único discípulo que morreu de velho. Foi o único que não morreu, que não foi assassinado. O único que morreu de velho foi João Batista. A ordem permanece até hoje. O mesmo princípio permanece até hoje. É só assim, porque Deus é imutável, irmãos. O propósito, as ordens de Deus, os preceitos de Deus, os princípios de Deus não mudam. São os mesmos desde Adão até hoje. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E agora? Pastor, me perdoe, mas eu não tenho condições de estar vindo para a igreja. É muita coisa. Tudo bem, pode continuar, problema é seu. Estou nem aí. Eu não estou nem mais falando quando eu dou os avisos, quase não tenho nem vontade de convidar mais os irmãos para vir para a igreja, para os cultos. Pastor, me perdoe, mas é porque é muita coisa, eu tenho que. É muita conta para pagar. Faz dívida porque quer, se vire. É muita coisa, não tem. É um menino, é uma coisa. É tanta desculpa, né, irmão? Vamos ser sinceros. Eita, não vai ter culto, não. Ah, bom, graças a Deus. Pelo menos não tem culto hoje, eu não tenho que ir. Para poder ficar com a consciência limpa, né? Fica não, irmão. Fica mais suja do que já está. Fica mais suja do que já está. Você está com raiva, tudo bem, mas eu estou falando a verdade, estou sendo sincero e honesto com os irmãos. A igreja precisa mudar e não adianta querer. Pastor, eu tenho que ver a mudança. Eu não tenho que ver nada, eu já preguei demais, já ensinei demais. Eu quero é resultado. Presta atenção, eu quero resultado do que você passou esse tempo todo me ouvindo. Saia da ilha da fantasia. Tem muito crente vivendo na ilha da fantasia. Esse ano Deus me deu muita oportunidade. Esse ano eu comprei isso, comprei aquilo. Esse ano eu fiz isso, o ano passado eu fiz aquilo. Consegui atingir todas as minhas metas. Eu vi muitos crentes colocar isso no Facebook. Eu digo, faltou uma meta: santidade, oração, comunhão com Deus. Quantas almas ganhou? Botou meta de tanta coisa. Tem gente que bota meta de tudo. Eu vi que tem gente que botou meta disso, daquilo outro, viagem disso, daquilo outro, ganhou não sei quanto, não sei o que no Facebook. Quase ninguém usa mais, mas eu olho muito o Facebook. Mas não colocou: esse ano eu ganhei alma para Jesus, eu me santifiquei mais, eu me cheguei mais perto de Deus, Deus falou face a face comigo. Não tem isso. Já notaram isso? Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas somente com o terreno e se esquecem que a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. É tempo de aceitar Jesus como Salvador, porque a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, viu, irmão? E não vai chegar lá de qualquer jeito não, viu? Porque se for para entrar lá de qualquer jeito, eu não quero ir não.
Eu prefiro não ir, porque vai ter bagunça. E outra coisa, Deus não é desonesto não, irmão. Peraí, Deus é honesto. Deus não usa de fraude, não. Não, eu vou colocar fulano porque ele foi tão bonzinho, foi tão legal comigo, deu algumas glórias, foi alguns cultos, cantou de vez em quando. Teve um dia até que ele chorou na igreja, até falou língua também na minha igreja, chegou até a ser usado por mim na igreja. Aí eu vou trazer ele para o céu. Estás enganado, viu, filho? Tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura. Ah, não, mas eu ganhei muita alma para Jesus, fiz muita visita, fiz não sei o quê, papapá. Vai não, também não, vai para o inferno. Igual a qualquer criminoso. Sabe por quê? Porque não houve novo nascimento, não é nova criatura. Eu estou pregando aqui para crente se converter. Já estou ficando irado já, irmãos. Tem crente aqui que precisa se converter e aceitar Jesus como Salvador. Eu estou com vontade de fazer o apelo, viu? Pelo amor de Deus. A gente tira pelos cultos de oração. Poucos estão vindo para a oração porque não quer orar. Não tem tempo de buscar um mês inteiro de oração. É uma oportunidade na vida. Mas sabe por que não vem para o culto de oração? Porque não ora em casa. Ah, mas eu sei porque eu estou vindo. Vamos lá. Árvore boa não pode dar fruto mau, como eu já falei, né? Toda árvore que em mim não dá fruto, o Pai atira toda árvore que não dá fruto e lança no fogo. A de cima é uva, é ou não é? E a de baixo, aquela que eu mostrei a vocês, é um bucajá. Parece com uva, mas não é uva. O pior é que eu achei umas imagens bem com os cachos, parecido com cacho de uva. Eu digo, mas se eu botar vai enganar mais ainda. Mas é um bucajá. Só se conhece a árvore só se conhece uma igreja pelos crentes dela. Se os crentes for crente de oração, crente que jejuma, crente que busca, crente comprometido, crente que obedece à palavra, não se fantasie, pelo amor de Deus. Saia dessa fantasia que você não precisa mudar. Que Deus o tenha. Não tem isso não. Tem isso não, irmão. Eu estava conversando com uma pessoa, uma serva de Deus, e o pai dela tinha morrido. Esses dias, ela disse, pastor, eu fiz tudo para o meu pai aceitar Jesus. Mas ele não quis Jesus. Meu pai está no inferno. Não posso fazer nada. Ela errou em dizer isso? Não. Ela estava sendo sincera. Pregou o evangelho, o velho não quis. É a mesma coisa os crentes que estão dentro da igreja. A gente prega, ele não muda. Não vai para o céu. Porque para entrar no céu tem que ter mudança, tem que ser nova criatura, irmão. Eu e tu, a gente tem que ser nova criatura 24 horas por dia. Se a gente não for, a coisa está feia. Vamos lá. Está quase terminando. Relacionamento deve ter diálogo diário, errei ali. Oração. Aí tem crente que acha que não tem que orar, né? Olha, a igreja, os homens da igreja, os departamentos da igreja, se quiser crescer, tem que orar, homens. Tem que ter homens de oração. John Wesley, ele fundou a igreja metodista. Foi um dos maiores ganhadores de almas, ganhou não sei quantos milhões de almas. Orava de 4 a 6 horas por dia. Por que é que os homens não vêm para oração, os irmãos não vêm para oração? Porque não oram em casa. Billy Graham, né? Orava também de 4 a 6 horas. Mas sabe por que Billy Graham, William Seymour e John Wesley ganharam milhões de almas e oravam 4, 6 horas por dia por causa de um homem que viveu antes dele chamado Charles Spurgeon. Orava 18 horas por dia. Esse homem ganhou tanta alma para Jesus só com oração. É tanto que tudo que ele disse, a turma fica usando, botando na internet. Olha, você abre lá o Instagram, daqui a pouco tem um post, Spurgeon disse isso, Spurgeon disse aquilo.
Sabe por quê? Porque orava. O departamento da igreja quer crescer, tem que orar, viu, líder? Não adianta, pastor, manda os irmãos vir. Não vai adianta. Vou mandar, não. Ore para Jesus mandar. Vamos orar. Bota o joelho no chão, crentes. Que Deus vai abrir a porta. Como é que Deus vai mandar o negócio tudo troncho para ficar mais troncho? Não vai, irmão. A gente está aqui numa Assembleia Geral da Igreja para mudar. Ou a gente muda ou não muda. Vamos lá. Conhecimento entre as partes. Estudar a palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Crente, salvo, lavado, remido, enxaguado do sangue de Jesus, que tem relacionamento com Deus, ele estuda a palavra, ele lê a palavra todo dia, ele não somente lê, mas ele medita nela dia e noite, lê e meditar dia e noite. Comunhão, sem interrupção, adoração, louvor, unidade, assiduidade. Se tem prazer em adorar a Deus em casa, tem desejo de vir para a igreja. E adora Ele na igreja. Se não tem prazer em adorar a Deus em casa, não tem vontade de vir para a igreja. Está desviado. Vamos lá. Pode passar, está terminando já. Renúncia. Veja o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a salvará. Não andeis ansiosos, né? Deus é prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos lá, vou adiantar por cada hora. Reciprocidade, confiança, Salmo 125. Se você confia no Senhor, irmão, você vai obedecer a Ele. Não existe confiança sem obediência, irmão. Não tem como dizer que confia em Deus e não está obedecendo a Ele, andando na vontade dEle. Não tem. É falsidade. É ser hipócrita, irmãos. Ou você está obedecendo e confiando nele como tem que ser, ou não está. Pelo amor de Deus. E a gente vê isso nos cultos. A gente vê isso nas atitudes, nas ações, no comportamento. Porque é o comportamento que determina quem eu sou. É meu comportamento com Deus. Está acontecendo um negócio que depois talvez eu conto para os irmãos. Quase todo dia chega um telefone. Mas pastor, está acontecendo isso. Irmã, por favor. Isso é lá de Paulista, viu? Lá em Paulista. Pastor, mas está... Irmão, descansa no Senhor. Deixa que Deus trabalhe. A minha vida está nas mãos do Senhor. É Ele quem dirige a minha vida, a tua vida. É Ele quem é o dono da nossa vida. Descansa nele. Deixa Ele fazer o que Ele quer. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Deixa Deus trabalhar. Confie no Senhor. Irmão, nós devemos confiar no Senhor. Dá a Ele. A Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Antes sejam conhecidas vossas orações. Irmão, não adianta você correr atrás das coisas, achando que vai ficar rico ou que não sei o quê. Achando isso, aquilo, outro. Se você não está colocando Deus em primeiro lugar, irmão. Pelo amor de Deus. Busca o Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Jesus disse isso. Esse povo só me honra com os lábios, porque está atrás de mim só por causa do pão e do peixe. A gente tem que servir a Deus não é pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Ele é o que para você? Me diga. Se Ele é teu Salvador e teu Senhor, então ganha a alma, então vem para os cultos, então adora a Ele, glorifica a Ele com sinceridade. Quando for cantar aqui na frente, entoarei, aí eu sinto uma dor aqui dentro, sabe, irmão? Eu sinto uma dor aqui. Vai ter que ser sincero com Ele, porque Deus não vai te abençoar. Você pode estar indo até bem aparentemente. As coisas podem estar até bem para você, mas presta atenção. Para entrar no céu não é com aparência não, viu? Não é aparência não. Confiança tem retorno.
Confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra. Verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Relacionamento. Confiança. Tá chovendo canivete. Eu me lembro lá em casa, quando a gente era pequeno, quando chegava alguém na hora de mãe levar a gente para a igreja, não tinha aquela visita que chega na hora de sair para o culto, né? Aí a mãe dizia: fulano, sinto muito, chegasse na hora errada, vê se estou indo para a igreja. Se tu quiser ir comigo para a igreja, para depois do culto, quando a gente voltar, a gente conversar, a gente vai. Agora, não dá para te receber não. Vai para casa e depois tu volta, que eu vou para a igreja. Ela ensinou a gente assim. Por isso que hoje ela tem 3 pastores, 3 presbíteros e 2 diáconos na família, como filho. Que ela ensinou assim. Ensinou primeiro tirar o dízimo, primeiro tirar tudo que é do Senhor. Você primeiro tem que fazer o que é do Senhor, para depois fazer o que é seu. Todos os filhos de Dona Luzia têm casa própria. Os filhos de Dona Luzia têm carro. Os filhos de Dona Luzia estão servindo ao Senhor, por quê? Porque ela, apesar que tem Davi, né? Tem sempre um que não quer nada. Vamos lá. Pode passar. Travou, foi? Hebreus. De fato, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Tiago diz: peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar. Quem foi que colocou o pedido aqui na caixa? Quem colocou? Tem que confiar. Tem que confiar. Não é tentar resolver do seu jeito, não. É deixar Deus agir. Amém? Ele vai agir, irmão. Eu duvido. Deus, olha, sabe o que é que acontece com um crente que ora? Um crente que tem intimidade com Deus? Sabe o que acontece com um crente que realmente está na vontade de Deus, obedecendo, andando num propósito de Deus? Sabe o que acontece quando ele ora? Sabe o que é que acontece? Deus se levanta do trono, se abaixa. Meu servo está orando. Vem cá, leva lá a resposta. Está na Bíblia. Mas é com o fiel, com o que está andando com sinceridade. Isso aconteceu com Daniel. Pode até demorar, porque Satanás tenta atrapalhar, mas a resposta chega. Eu duvido se você precisar ter uma vida de oração, de obediência, Deus não responder você. Eu duvido. Vamos lá? Terminou. Olha, o que é que a gente precisa fazer agora para ter relacionamento com Deus, irmãos? O que é que precisa para ter um bom relacionamento com Deus? Primeira coisa, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Quem não aceitou ainda, mudar de vida. Segunda coisa, fazer uma aliança com Deus e assim: eu vou andar em obediência à tua palavra, vou fazer tudo que está na tua palavra, vou procurar ser um servo de verdade, vou procurar fazer o que os hinos que eu canto sejam uma realidade da minha vida. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer com que a palavra que eu estou lendo, ela tenha efeito no meu coração. Comece a orar pelas pessoas e não criticá-las, evangelizar, participar dos cultos da igreja. Viva uma vida para Jesus, que Ele vai te abençoar poderosamente. Eu duvido que se você for fiel com o Senhor, agora não faça aliança, pacto com Ele de mentira não, porque não vai funcionar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta e os irmãos respondem sim ou não, com um amém.
Se os irmãos não acham, fica calado. Mas os irmãos acham que pode acontecer, diga amém. Irmãos acham que pode acontecer um grande avivamento aqui na igreja? Amém? Mas para isso acontecer, o que é que tem que acontecer? Mudança. Mudança de atitude. Domingo eu só vou para a igreja quando eu levar fulano. Eu vou para a igreja, mas eu tenho que levar fulano. Vou dar testemunho para fulano, vou dizer fulano que Jesus fez na minha vida e eu vou levar e vou ganhar aquela vida. Eu vou ser fiel ao Senhor. Chova canivete, mas terça-feira eu estou lá no culto de doutrina. Quinta-feira eu estou lá no culto da família. Tem oração, 15 dias de oração pela frente ainda. Eu não vou perder um dia de oração. Sabe por que você não vem? Porque você não faz em casa. Não se iluda não. Ah, mas eu oro. Ora não, não ora. Não vem para mim com essa história não, que Deus está vendo, irmão. Se você não tem compromisso de vir fazer aqui, é porque não faz em casa. Nunca vi um ditado tão certo como esse. Costume de casa vai à praça. Não, mas em casa eu leio a Bíblia, eu adoro, eu sinto a presença. Não sente não, é mentira, é falsidade. Porque se tem em casa, tem aqui. Se sente em casa, sente aqui. Se faz em casa, faz aqui. Não tem. Vamos ser sinceros. Seja honesto com você mesmo e com Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor Jesus, precisamos de mudança. Precisamos de muita mudança em nossa vida. Não queremos que o Senhor faça reforma e nem conserto. Não, porque reforma e conserto pode não estar de acordo com a sua vontade. Nós queremos que o Senhor faça coisas novas. Que o Senhor transforme. Que o Senhor venha operar nos corações. Que essa mensagem de hoje gere novo nascimento. Gere comprometimento. Que saia daqui, Senhor, pessoas se tornando novas criaturas. Se o Senhor está nesse lugar e o Senhor é Deus dessa igreja, que a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para hoje à noite, ela tenha efeito. Pelo menos em 2 ou 3 pessoas, Senhor. Não precisa ser em todo mundo, não, Senhor. Porque nem todos estão preparados para ouvir a Tua voz. Mas, Senhor, se o Senhor atingiu o coração de 2 ou 3 aqui, que realmente, Senhor, a Tua palavra possa surtir efeito. O Teu nome possa ser glorificado, Senhor. E o Teu nome seja exaltado. Se o Senhor tem um grande avivamento para derramar no meio dessa igreja, que o Senhor comece com conserto, Senhor. Porque não existe avivamento sem conserto, sem renovação. Não existe avivamento sem comprometimento. Não existe avivamento sem novo nascimento. Não tem avivamento sem mudança radical de vida. Sem ser nova criatura. Por isso aqui está a Tua igreja. Eu entrego esse povo nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha operar conforme a Sua vontade. Se tem alguém aqui precisando de luta para se ajeitar, mande, Senhor. Não tem problema não. A gente está aqui para ajudar e para apoiar. Mas que o Senhor faça algo novo aqui, Senhor. Nós queremos algo novo no meio dessa igreja, Senhor. Que o Senhor venha ser glorificado aqui neste lugar. E que nós, como fomos pregar, Senhor, possamos pregar a mensagem evangelística. Mensagem que traga almas. Tenhamos prazer em evangelizar e ganhar vidas para o Teu reino, Senhor. Deus amado, que todo espírito de amarração, todo espírito que está acorrentando vidas aqui nessa noite, todo espírito que está afastando pessoas aqui, Senhor, nós repreendemos agora toda obra de feitiçaria na vida de algumas pessoas, que toda ação no diabo, tem crente aqui dando mais ouvido ao diabo do que ao Senhor. Por isso que agora esse espírito maligno de perturbação desapareça dessas vidas. Essa igreja precisa consertar o altar. Esse povo não é a igreja, me perdoe, Senhor. É algumas pessoas que estão aqui, que estão atrapalhando a Tua obra e precisam de renovação nas suas vidas. Estão impedindo a bênção, mas o Senhor vai resgatar essas vidas. Vai.
O Senhor vai salvar essas vidas. E eu creio na transformação de vidas aqui nessa noite, Pai. Porque essa mensagem de hoje é uma mensagem para conserto, para restauração de altar. Quem for teu vai ouvir e vai mudar, Senhor. Eu creio nisso. Quem é do Senhor vai mudar. As ovelhas vão ouvir a tua voz e vai ter mudança. E a gente vai ter um renovo no meio dessa igreja. A gente vai ver um renovo aqui. Em nome de Jesus Cristo. Nós estamos orando para que haja renovo, para que haja avivamento, para que haja transformação. Começa nos que estão aqui, Senhor. Aí o bairro vai ser mudado, o bairro vai ser transformado, porque a igreja mudou primeiro. Por isso, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de hoje cumprir com o nosso dever de anunciar e pregar a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Pastor José vai fazer o encerramento.